Fala, turma! Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa aula experimental da nossa nova certificação Especialistas Windows Failover Cluster. Nessa certificação, eu vou ensinar os alunos a como planejar, como implementar, montar e administrar ambientes com Windows Failover Cluster para manter as aplicações altamente disponíveis. Serão 3 dias de certificação com a meta de formar os alunos em verdadeiros especialistas quando o assunto é alta disponibilidade das nossas aplicações utilizando o recurso do Windows Failover Cluster. Nessa aula experimental, eu quero mostrar um recurso que ele é bem interessante quando a gente precisa montar um cluster em máquinas virtuais dentro do Azure. Então aqui tem uma particularidade que a gente não precisa e não tem dentro do ambiente on-premises, que está relacionada à parte de armazenamento, à parte de discos, né? Como que eu apresento o disco para um cluster. Então a primeira coisa que é importante é lembrar que o cluster ele não trabalha com qualquer tipo de disco, então eu não consigo trabalhar simplesmente com um disco local dentro do cluster. Esse disco que eu vou apresentar para o cluster para as minhas aplicações, eles precisam ser discos compartilhados, ou seja, eu preciso que esse disco ele tenha a opção de eu apresentar ele para mais de uma máquina de uma única vez, para que eu consiga fazer ali toda a parte de gerenciamento do disco, acesso, comandos e disco, etc. Tá? Então isso aqui é uma parte extremamente importante quando a gente fala de apresentação de discos aí para o nosso recurso de Failover Cluster aqui dentro de ambiente Windows. Quando a gente está em um ambiente on-premises e a gente precisa fazer a apresentação desse disco, geralmente esse disco está numa storage, seja SCSI, seja uma storage fibra. A gente pega essas storages, apresenta o disco para todas as máquinas que compõem o cluster e a gente consegue utilizar esses discos dentro do cluster. Só quando a gente vai para o ambiente do Azure, lá a gente não tem essa opção de criar uma storage, apresentar um disco compartilhado, então lá vai funcionar um pouco diferente essa construção de um cluster. Então aqui nesse cenário que a gente vai utilizar aqui nessa aula, eu tenho 3 máquinas. Eu tenho o meu Domain Controller, essa DC01, que é o meu ambiente do Active Directory. Eu tenho o Node 1, que é uma das máquinas do cluster, e eu tenho o Node 02, que é a segunda máquina do cluster. Então, se eu logar aqui no meu Node 1, eu já tenho aqui o meu cluster criado. Então, tem esse cluster -lab. Só que se eu vou aqui em disco, eu não tenho nenhum disco apresentado para esse cluster. E se vocês notarem, aqui na máquina Node 1, eu tenho aqui um disco local. Então, esse disco, quando eu vou aqui para o meu Node 1 dentro do Azure, ele é um disco tradicional. É um disco tradicional que a gente configura dentro de uma VM, que é esse disco Data01 aqui. Então, eu tenho aqui esse disco. Só que, quando a gente vai lá para o cluster e tenta adicionar esse disco, o meu cluster ele vai falar que não tenho nenhum disco aqui para ser utilizado, que possa ser utilizado dentro do cluster. Por quê? Esse disco ele não tem essa característica de ser esse disco compartilhado que o cluster precisa. Então o cluster ele só vai deixar adicionar aqui esses discos compartilhados. Então aqui não adianta, né? Se eu criar aqui, por exemplo, um volume, criou o volume, se eu for lá tentar apresentar para o meu cluster, ele vai dar o mesmo erro aqui falando que não tem nenhum disco aqui para ser utilizado, que eu possa utilizar aqui dentro do nosso cluster. Então como que eu tenho que fazer dentro do Azure para criar esse disco compartilhado? Então vou fechar aqui, vou aqui no meu search, digito aqui disk e vou criar aqui um novo disco. Aqui eu seleciono em qual resource group eu vou colocar esse disco e aqui é o nome do disco, vou colocar cluster 001. Aqui a região que eu vou criar, o tamanho, aqui eu vou deixar tudo padrão. Próximo. Aqui a parte de criptografia também vou deixar padrão. Próximo. Aqui se esse disco ele vai poder ser acessível de qualquer rede. Beleza. E aqui o segredo está aqui nessa aba de Advanced. Então aqui ele está perguntando se eu quero trabalhar com esse disco compartilhado. O padrão é não. Então aqui ele fala, né? Esse disco
compartilhado, ele permite com que eu atache esse disco em 2 ou mais máquinas. Então é isso que eu preciso. Então vou selecionar aqui Yes, e aqui eu seleciono a quantidade de máquinas que eu vou poder compartilhar esse disco. Então, como eu tenho 2 nodes, eu vou selecionar aqui que eu posso compartilhar esse mesmo disco com 2 máquinas. Uma coisa que é interessante, deixa eu só voltar aqui em Basic, geralmente quando a gente fala de alta disponibilidade, são aplicações ali que são críticas para o negócio. Não só na parte de disponibilidade, mas também na questão de performance. O mais bacana que tem em eu trabalhar com cluster em máquinas virtuais dentro do Azure é que durante a criação desse disco, eu consigo setar aqui o tamanho, os IOPS e para quantas máquinas eles podem ser compartilhados. Então isso aqui é bem interessante. Então vamos voltar aqui, Next, 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 aqui Yes, Review e Create. Então ele vai começar aqui a fazer a criação desse nosso disco aqui dentro do nosso failover, na verdade dentro do Azure. Depois eu vou precisar taxar esse disco para as 2 máquinas virtuais que fazem parte do meu cluster. Show de bola, terminou aqui então a criação do nosso disco. Se eu for aqui para recurso, ele vai aqui para o meu disco e mostra aqui todas as informações. Então o próximo passo, eu preciso ir lá nas minhas máquinas virtuais, Node 1, e atachar esse novo disco. Então venho aqui, vou atachar um disco existente e aqui o meu disco. Espera aí, deixa eu dar um refresh, às vezes demora um pouquinho só para atualizar. Vamos ver. Tá aqui o meu disco Cluster 1. Vou dar um save. Então estou fazendo isso no Node 1. Então lembra, para o cluster poder utilizar, eu tenho que criar esse disco nos 2 nodes. Então beleza. Vem aqui no Node 2, disco, atachar um disco existente. E aqui, Cluster 1 também e o save. Então só vamos aguardar ele finalizar aqui. Ó, beleza, atualizou. Então se eu for aqui no Node 1, aqui no meu disco, eu tenho esse disco que a gente acabou de criar. Acabei criando ele com um tamanho gigante aqui, mas é só para laboratório. E se eu for no Node 2, abrir o gerenciador de disco, Disk Manager, eu tenho aqui, vamos só subir o disco, eu tenho aqui o mesmo disco apresentado para 2 máquinas. Se agora eu for lá na minha console do cluster, né, então se eu pegar aqui o disco, inicializar, criar aqui um volume, ó, novo volume. Se eu for agora aqui no cluster, adicionar disco, tá aqui o disco que a gente criou aqui de 1 TB. Eu posso adicionar esse disco. Então agora eu tenho um disco dentro do meu cluster que eu posso utilizar para subir as minhas aplicações aqui nesse disco que é compartilhado entre as 2 máquinas. Eu consigo virar esse disco, né, para o outro node. Então agora quem é o dono desse disco é o Node 1. Então se eu abrir aqui o Explorer, tá aqui o meu volume G, que é o volume aqui de 1 TB. Se eu for no Node 2, esse disco ele não está aqui, porque ele está como owner só no Node 1. Então aqui ele não vai aparecer o G. Só que lá no cluster, como ele é um disco de cluster agora, eu posso chegar aqui e falar, pega esse disco, e eu quero que você... Opa, peraí, que aqui veio, foi o botão errado. Cadê? Aqui, ó. Move. Select Node. Node 2. Ó, agora ele está no Node 2. Então, se eu for aqui no Explorer, o disco não aparece mais aqui. Se eu for aqui, o disco está aqui. Então, a gente apresentou aí um disco do Azure, utilizando a opção de Share de Disk, para o cluster. Então agora é um disco de cluster, eu posso utilizar esse disco aqui para hospedar as minhas aplicações que eu vou trabalhar dentro do cluster. Então esse é um dos conteúdos que nós iremos ver com mais detalhes
na prática, passo a passo, apresentando isso para os recursos dentro da nossa certificação especialistas em Windows Failover Cluster. Então vão ser 3 dias de conteúdo prático, então do jeito que vocês viram aqui, tela compartilhada e no passo a passo, só que lá a gente vai seguir todas as configurações, desde os pré-requisitos que eu preciso atender para a criação do meu cluster, como que eu instalo o recurso do Failover Cluster, como que eu crio o meu cluster. A parte de disco a gente também tem aqui como trabalhar com os storage pool, então a gente vai ver que esse recurso ele é muito legal, então a gente vai ver como que a gente trabalha e adiciona esses storage pool para dentro do meu cluster. A gente vai ver tudo sobre redes, ou seja, essa certificação é para aqueles profissionais que querem se tornar verdadeiros especialistas em altas disponibilidades de aplicações com o cluster. Então a gente vai ver desde a parte de pré-requisitos, planejamento, como que eu faço a implementação, como que eu faço a administração. Então aqui em roles, né, onde ficam os nossos recursos que vão estar em cluster, as nossas aplicações. Então como que a gente sobe essas roles, como que a gente configura. Aqui a gente tem os nodes, a gente vai ver como subir mais nodes dentro do cluster. A gente vai entender essa questão de voto, que é muito, muito importante para ambientes com cluster, né, que aqui é o que a gente chama de quórum, né? Então o cluster, para ele continuar funcional quando tem uma indisponibilidade, ele precisa de uma quantidade de votos ali específicas para que ele continue funcional. Nessa configuração a gente chama de quórum. Então a gente vai ver absolutamente tudo de Failover Cluster dentro dessa certificação, dentro desses 3 dias. A gente vai ver aqui esse outro recurso de disco também, que é o Cluster Shared Volume, que é um recurso muito legal, muito bacana. Muitas aplicações tem o benefício de utilizar esse recurso e a funcionalidade fica muito legal. Por exemplo, a gente tem o Hyper-V em Cluster, quando a gente quer utilizar o Live Migration. Então o pré-requisito é trabalhar com o Cluster Shared Volume. Então a gente vai ver tudo isso e muito mais dentro da nossa certificação especialista Windows Failover Cluster. As 3 aulas da certificação, elas vão acontecer no dia 29, dia 30 de agosto e no dia 1º de setembro. Então vai ser numa terça, numa quarta e a gente finaliza a última aula na sexta. Então essas aulas práticas, onde a gente vai ver todos os passos para criar soluções robustas e altamente disponíveis dentro do cluster. A gente ainda está com valor promocional de primeiro lote, então ainda dá tempo de você garantir a sua vaga com valor promocional. A gente está liberando de bônus a gravação dos 3 dias com acesso vitalício. Então, se por algum motivo você não conseguir participar de algum dos dias, não tem problema, você vai ter acesso à gravação com acesso vitalício para você poder reassistir o conteúdo sempre que vocês quiserem. E lá na gravação, no portal, se você estiver assistindo uma aula e tiver uma dúvida, todas as 3 aulas vai ter um campo para que você possa postar a sua dúvida e eu possa te ajudar a finalizar essa certificação para que você se torne um verdadeiro especialista quando o assunto é cluster dentro de ambiente Windows. Então tá aí essa grande oportunidade para vocês se tornarem especialistas em cluster. São recursos que as empresas estão solicitando cada vez mais, cobrando cada vez mais os candidatos com esse conhecimento, porque hoje praticamente toda empresa tem aplicações que são extremamente críticas, aplicações que não podem parar. E a forma que a gente tem para garantir que essas aplicações continuem sempre disponíveis é o recurso do cluster. Então tá aí essa oportunidade para você dar um up no seu currículo, para você dar um up aí na sua carreira, estar preparado para essas oportunidades que vão exigir conhecimento de cluster. Legal? Então tá aí, lembrando, certificação especialistas Windows Failover Cluster, dia 29, 30 de agosto, dia 1 de setembro. Os alunos vão receber de bônus acesso vitalício na gravação. Você vai ter acesso aí ao valor promocional de primeiro lote. Então aqui embaixo desse vídeo vai ter aqui todas as informações. Vai ter o link aqui para você garantir a sua vaga. E a gente se vê lá na nossa certificação especialista Windows Failover Cluster. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.